Mais uma vez, boa noite. Agradeço a presença de vocês nessa interpretação que nós teremos na noite de hoje. E para darmos início ao nosso estudo, eu gostaria de ler para vocês a leitura de preparo, cujo título é Seguindo em Frente. É uma psicografia de Chico Xavier, ditada por André Luiz, do livro Tempo de Luz, que diz o seguinte: seja qual seja o seu problema, conserve fé em Deus e fé em você mesmo, sem desistir de trabalhar. Ninguém progride sem dificuldade a vencer. A luta é condição para a vitória. Não abandone os seus encargos no bem. Não perca tempo lembrando episódios tristes. Desculpe qualquer ofensa. Esqueça ressentimentos, venham de onde vierem. Auxilie aos outros, como puder e tanto quanto puder, no clima de consciência tranquilo. Não procure defeitos nos semelhantes. Se você está num momento considerado talvez como sendo o pior de sua vida, siga adiante com o seu trabalho, na certeza de que se hoje o céu aparece toldado de nuvens, a luz voltará no firmamento e o dia de amanhã será melhor. Que assim seja. Eu gostaria de convidá-los para nós fazermos uma prece. Se sentirem à vontade, cerrem os olhos e mentalizem a imagem do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje e pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pedimos nesse momento que Tu nos auxilie a aquietar o coração, os pensamentos, a fim de percebermos a presença da espiritualidade superior. Que o Senhor esteja conosco. Jesus querido, Pai amado, obrigada por nos propiciar tantos momentos, sejam estes ruins ou bons, em que o Senhor nos deste o discernimento, a coragem, a sapiência e a percepção, Mestre querido. Pedimos que o Senhor acalente os corações sofridos, os corações abandonados, os corações desesperados. Que o Senhor acalente todos aqueles que necessitam do Teu auxílio nesse momento. Que o Senhor se faça presente em cada ser desse planeta. E que nós possamos, Senhor, principalmente, perceber que Tu estás aqui, dentro de nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos iniciar o nosso estudo. Para a compreensão da noite de hoje, foi escolhido uma mensagem do livro Pão Nosso, a mensagem 20, que se intitula A Marcha. Deixa eu pegar aqui, por favor, para não esquecer. E diz o seguinte: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Estas são palavras de Jesus que estão presentes no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 33. Quando Jesus
diz aos apóstolos e todos aqueles que estão ao seu redor que é necessário seguir em frente numa caminhada, obviamente, naquele tempo, ele estava se referindo à marcha em direção à cidade de Jerusalém, onde ele passaria por momentos de grande provação, de grande sofrimento, até a sua glorificação. Jesus mostra para nós que quando seguimos caminhando, acreditando, embora não seja tão fácil, é possível notar de forma constante a presença de Deus ao nosso lado. Nós podemos fazer uma analogia à situação que nós estamos vivendo agora, à situação que o Brasil tem passado dia após dia em relação à contaminação em relação à Covid-19, em que muitas das vezes nós, em momentos de desespero, pensamos em desistir. Quando nós acordamos e às vezes não queremos levantar da nossa cama e ficamos nos perguntando o porquê de tudo isso está acontecendo. E quantas das vezes nós agradecemos por nós ainda não termos sido acometidos por esse vírus, por nós termos nos recuperado desse vírus e de nós seguirmos marchando, seguindo adiante, não remoendo o passado, não vivendo as situações de tristeza que nos acometeram há dias atrás ou até mesmo no dia de hoje. É importante que nós estejamos sintonizados com os ensinamentos do Mestre e principalmente que nós estejamos vivendo-os a cada dia. É óbvio que a jornada que Jesus vivenciou no tempo em que ele esteve presente conosco aqui na Terra, todo o sofrimento, em momento nenhum, ele esmoreceu. Em momento nenhum, ele deixou de confiar. Agora, Bianca, me diga como você faz uma comparação de nós, seres tão imperfeitos ainda, tão vacilantes, com o Mestre Jesus. Não é apenas uma comparação, meus irmãos. É uma forma de mostrar que há a possibilidade de nós alcançarmos essa mesma resignação, essa mesma fé e essa mesma coragem que Jesus teve naquele momento em que ele foi testado, em que ele foi machucado, em que ele teve todas as vantagens, que ele teve todos os motivos para desistir de acreditar. Entretanto, ele caminhou no dia de hoje, caminhará no dia de amanhã e no dia seguinte, assim como nós o faremos também. Muitas pessoas acreditam que caminhar é invadir determinadas situações de evidências no mundo, conquistar determinados locais de destaque transitório, locais que nós estaremos alimentando a nossa vida material. Mas não era isso que Jesus tentava passar, não foi isso que ele tenta passar, não é isso que ele tenta passar. Ele mostra para nós que nós devemos caminhar em busca do progresso espiritual. Hoje nós estamos aqui como seres encarnados do planeta Terra e voltaremos aqui quantas vezes forem necessárias, para que nós atinjamos a nossa progressão espiritual a cada encarnação. Nós bem sabemos que é da lei de progresso o homem caminhar e evoluir. Nós nunca regredimos, meus irmãos. Embora essa nossa caminhada possa ser de forma lenta, de forma desacelerada, tudo que nós conquistamos até hoje não nos é tirado. Nós temos a oportunidade de acelerar essa evolução. Nós temos a oportunidade de acelerar essa caminhada, essa marcha em direção ao progresso, à evolução espiritual. Por isso,
é imprescindível que nós acreditemos em tudo que Deus tem reservado para nós. Eu chegar aqui e dizer para você que isso é algo que nós podemos alcançar de forma fácil, eu estaria sendo hipócrita. Porque todos nós carregamos os nossos medos, todos nós carregamos os nossos receios. Mas é necessário que nós não permitamos que eles nos dominem. Nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é o Espiritismo, que nos foi trazido, que nos foi mostrado. Nós temos a ferramenta do Evangelho, nós temos leituras edificadoras, nós temos as nossas instituições religiosas, independente do seu credo religioso. Dali, nós tiramos as forças que nós precisamos para continuar seguindo em frente. Nós encontraremos diversas pedras. Algumas delas serão tão grandes que nós pararemos frente a elas e nos perguntaremos: será que eu consigo? Será que eu necessito escalar hoje ou eu posso simplesmente contorná-la e seguir adiante? É necessário que nós estejamos sintonizados com a espiritualidade, com os nossos mentores espirituais, para que nós percebamos todas aquelas ideias, que nós percebamos todas aquelas intuições que eles têm a oportunidade de nos dar. Basta saber se nós estaremos aptos, se nós estaremos sensíveis a essa percepção. Quando Jesus traz para nós a ideia de seguir marchando, de seguir acompanhando a evolução, de seguir acompanhando tudo que ele nos tem mostrado, ele não nos exime de nenhuma responsabilidade. É de inteira responsabilidade do ser humano todas as suas atitudes que são tomadas. Nós somos seres dotados de inteligência e, por isso, nós devemos tomar determinadas cautelas. Nós devemos ver se aquilo está realmente à nossa alçada, se aquilo realmente nos compete. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Retomando a analogia que eu fiz no início desse estudo, dessa compreensão, a situação atual do nosso planeta pede que nós nos cuidemos, pedem que nós tomemos as cautelas necessárias, se possível, e caso não, que seja tomado todo o cuidado e todas as providências que nós precisamos. E nós, como seres inteligentes, sabemos exatamente o que nos cabe e o que não. Entretanto, é preciso caminhar, é preciso seguir. Todas essas pedras, esses obstáculos que são colocados no nosso caminho, são situações que estarão alimentando e auxiliando o nosso espírito no progresso da evolução do homem, da evolução do ser. Vejam só quantas encarnações nós já vivemos, vejam só quantas situações que nós passamos e, graças a Deus, nós não nos lembramos dela. Tudo que nós construímos, tudo que nós trouxemos e carregamos no nosso espírito são méritos conquistados por nós e com a permissão de Deus. Se até hoje nós chegamos aqui, foi porque o nosso Pai, o nosso Mestre Maior, permitiu e nos auxiliou. Nós sabemos que hoje, no nosso planeta, há diversas formas, há diversos seres em evoluções diferentes, há diversos espíritos em evoluções diferentes. Nós sabemos daqueles que ainda trazem algumas mazelas espirituais, que trazem rancores, que trazem a maldade e que podem atrasar, de certa forma, o seu progresso individual. Mas vejam só, nós temos aqui no Brasil uma quantidade imensa de espíritos. Nós temos a miscigenação, a diferença de etnias, nós temos raças, credos diferentes, mas que nenhum de nós, meus irmãos,
Mesmo aqueles que causam mal ao outro deixam de acreditar em Deus. É óbvio que há aqueles que dizem que não há diferença, que esse ser supremo não existe, enfim. Mas eles, em algum ponto, por menor que seja essa centelha, acreditam em algo. E quando envolvidos com outros seres da sociedade, que se encontram numa escala evolutiva um pouco maior, eles podem ser auxiliados. Vejam só como Deus é sublime. Ele nos mostra a oportunidade a cada dia, ele nos dá a chance a cada dia do auxílio que nós podemos fazer aos nossos semelhantes. É importante ressaltar que nós não devemos parar nunca. Não devemos parar nunca. Parar, estagnar. É necessário um momento de descanso? Com certeza. Mas que este momento de descanso sirva para que nós reforcemos, para que nós mantenhamos a nossa força em constante movimento para dar passos mais longos, para seguir adiante, para que nossa caminhada aconteça de forma gradativa e de acordo com a permissão de Jesus. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos conhecer o outro, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos iluminar com a palavra de Cristo. Nós precisamos compreendê-lo em sua maior essência, todos os dias. Mesmo que você, meu irmão, mesmo que eu, ou qualquer outro que está nos ouvindo nesse momento e que possa ser alcançado por essa oportunidade de estar ouvindo os ensinamentos de Cristo, não desista. Deus está olhando por você. Deus conhece o teu coração. Ele sabe do teu sofrimento, das tuas angústias, mas conhece também o seu futuro e ele sabe de tudo que ele reservou para você. Mas é importante que você faça a sua parte. Se hoje você não está bem, se hoje você quer descansar, tudo bem, não tem problema. Quem somos nós para sermos de ferro todos os dias? É necessário nós darmos ao nosso corpo o que ele está pedindo, porque o nosso corpo fala com a gente. Recarregar as nossas energias, ouvir uma canção edificante, conversar com amigos, mesmo que seja de forma virtual, que hoje é o que está sendo possível devido a toda essa movimentação planetária. Só um momentinho, tá bom, amor? Tá bom. Eu tenho um espectador aqui, gente, que está participando. Enfim, para que a gente consiga perceber essa semelhança que nós temos com Cristo, enquanto homem, enquanto ser pensante, enquanto espírito, nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós precisamos acreditar. O Livro dos Espíritos traz na questão 783 o seguinte questionamento: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos respondem: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Vejam só o quanto essa questão se encaixa ao nosso momento atual. Há a necessidade de determinados tempos em tempos que haja um abalo físico, né, como ele coloca aqui, e hoje nós temos essa questão pandêmica que nós estamos vivendo. Mas nós devemos entender isso como um castigo de Deus? Jamais. Jamais. Nós devemos entender como uma necessidade para a progressão moral
espiritual do nosso planeta, para que haja uma evolução. E eles ainda perguntam, na questão 781, tem o homem o poder de paralisar a marcha de progresso? Não, mas tem às vezes o de embaçá-lo. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha de progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, Deus castigará? Jamais. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Ou seja, se houver a necessidade de que esse ser reencarne em outro planeta, para que ele não atrapalhe a evolução, isso fará. E assim nós percebemos a misericórdia de Deus, meus irmãos, dando-nos sempre a oportunidade de crescer, de continuar marchando. Mas cabe a nós fazermos o nosso papel e estarmos preparados para essa evolução e para esses problemas, esses progressos que o planeta está passando. Por isso, eu peço a você, direciono a mim e a todos nós que falemos com Jesus diariamente, que trabalhemos forçosamente em expandir os ensinamentos de Cristo, que nós façamos a nossa parte como seres ainda presos à matéria, presos ao corpo físico, que nós tomemos todos os cuidados, que nós possamos passar por momentos de conhecimento íntimo. Durante esse tempo em que a humanidade teve a necessidade de estar voltada para dentro de si, de estar voltada para aqueles que vivem dentro de sua casa, vejam só quantas coisas nós descobrimos dos nossos familiares que nós não sabíamos. Vejam só quantas famílias se desfizeram também, quantos lares se perderam e quantos lares se reergueram. Cabe a nós não somente observar o que de negativo nós tiramos, mas por que eu vou ficar presa a esses acontecimentos negativos se eu posso olhar para a positividade de todas as situações? Se hoje eu estou dentro da minha casa, se hoje eu estou reclusa, por que não agradecer por estar saudável? Veja só quanto tempo nós estamos nessa condição. Há sempre a chance de fazer mais, há sempre a oportunidade de fazer mais. Nós precisamos confiar, nós precisamos de esperança. Esperança significa ter fé de que algo de bom dará certo todos os dias. E esse momento há de passar. Sigamos marchando em frente, caminhando no dia de hoje, caminhando no dia de amanhã e no dia seguinte. Façamos como o Mestre Jesus, que soube esperar e acreditar em Deus. Só um momento, meu filho. Que soube acreditar e confiar em tudo aquilo que o Mestre havia programado para ele. Trouxe para vocês uma mensagem da Meimei que diz o seguinte: de caminho em caminho, segue fazendo o bem. Provavelmente não te faltarão espinhos e pedras. Meu filho, só um momento. Pedras, no entanto, servem nas construções e os espinhos lembram rosas. Não percas a oportunidade de auxiliar. Se alguém te lança entraves à marcha, não te vincules à ideia do mal. Reflete na bondade de Deus e caminha. Mamãe! Oi, meu filho. Eu tava tentando colocar outro desenho. Só um momentinho, tá bom? Eu quero ver o meu outro desenho. Não acuses a ninguém. Compadece-te e age amparando.
Quem te pareça no erro, unicamente haverá estragado em si mesmo o sonho de amor e aperfeiçoamento com que nasceu. Não gastes tempo medindo obstáculos ou lastimando ocorrências infelizes. Ouve as frases do bem que te induzem à frente e esquece tudo aquilo que se te representa por apelo, a desistência ou desânimo. Alguns dos minutos das horas de que dispões, investidos no reconforto aos irmãos emparedados no sofrimento, ser-te-ão contados por créditos de alegria e de paz. Ser a coragem dos que esmorecem e a consolação dos que perdem a esperança. Onde encontres a presença da sombra, acende a luz da renovação. Quando alguém te fale em tribulações do presente, destaca as possibilidades do futuro. Só um momento, meu filho. Aos irmãos que te exponham prejuízos de agora, aponta as vantagens que virão. Estende a própria alma na dádiva que fizeres. De tudo quanto ouças e vejas, fales ou faças, prevalece tão somente o amor que puseres nas próprias manifestações. Se percebes a vizinhança da tempestade, não te esqueças de que acima das nuvens reina o céu azul. E se te reconheces dentro da noite, conserva a segurança de tua fé, recordando sempre de que o amanhã trará um novo alvorecer. Por isso, meus irmãos, nós agradecemos imensamente a chance de Jesus de nos trazer os seus ensinamentos, de mostrar-nos que existe um lindo arco-íris depois de uma tempestade, que existe um céu azul acima de um dia nublado, que nós possamos ser luz na vida daquele que se encontra na escuridão. E quanto às pedras, que nós façamos como o autor português Fernando Pessoa. Pedras no caminho, guardemos todas, pois um dia nós construiremos um enorme e fabuloso castelo. Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje e gostaria de convidá-los para que nós façamos a nossa prece final. Marchem, meus irmãos. Acreditem que tudo isso passará. Se for necessário descansar, que nós o façamos. Tudo bem. Nosso corpo precisa recarregar as energias. Se nós encontrarmos pedras muito grandes, que nós as usemos um pouco para nos encostar, em alguns momentos para sentar sobre elas, mas nunca desistir. Sigamos hoje, amanhã e depois de amanhã, em todos os dias. Muito obrigada.